Fala, meu caro, tudo bem com você? Professor Alessandro aqui. Hoje a nossa aula vai ser sobre CSS, a folha de estilo. Bom, chegamos até esse momento. Parabéns você que chegou até aqui, porque eu tenho certeza que você já conhece um pouco do HTML, talvez tenha assistido às nossas aulas. Se você não assistiu, eu te convido a assistir as aulas sobre HTML. São 6 aulas que vai direto ao ponto para você mergulhar nesse mundo da programação e do desenvolvimento web. Antes de mais nada, quero te convidar a pegar teu café para a gente ir codar. Valeu? Então vai lá. CSS é a linguagem que utilizamos para estilizar uma página web. CSS significa folha de estilo em cascata. Você vai ver que ela tem uma padronização que mostra realmente que ela parece uma cascata, porque é um elemento sendo configurado embaixo do outro. O CSS também descreve os elementos como os elementos do HTML devem ser apresentados à nossa página, seja ela uma tela de computador ou uma tela de celular, seja também impresso no papel ou em qualquer outra mídia. O CSS economiza muito trabalho para o desenvolvedor ou programador, porque você consegue reutilizar blocos e aplicações e otimizar também unindo elementos para eles obterem a mesma personalização. As folhas de estilo externas também são armazenadas nesse arquivo. O que eu quero dizer com isso? Vou te mostrar agora, cara. Olha só, seguindo, essa é a nossa folha de estilo. Essa é a estrutura básica. Parece ser ainda mais simples que o HTML, não é verdade? Bom, se você pegou o HTML, o CSS também é tranquilo. Vai ter, lógico, obviamente, várias propriedades, vários valores para você estar estudando ao longo do curso, mas, como eu te disse, vai ser direto ao ponto, mão na massa, o foco na prática. E é muito importante que você venha praticando até aqui para obter o melhor resultado. Bom, continuando, essa é a estrutura básica, onde eu seleciono um elemento, ou eu seleciono o elemento através da sua própria tag, ou do seu ID, ou da sua classe, como a gente viu na aula passada. A última aula passada que a gente viu foi sobre identificadores, ID e classes. Se você ainda não assistiu essa aula, depois dessa daqui, dá uma corrida lá para você ficar alinhado no conteúdo com a gente, beleza? Bom, aqui a gente tem a estrutura básica, onde mostra, por exemplo, o elemento body. O elemento body é quem? Ele é o corpo da nossa página. Aqui eu estou definindo, através de uma chave, uma abertura e fechamento, um bloco de personalização. Essa personalização vai dizer como é que o elemento vai se apresentar ao usuário. Por exemplo, background color, light blue. Vamos puxar um pouquinho para o inglês? Color, cor, back, trás. Então, background color, ele está falando do plano de fundo do corpo. Ele vai definir como light blue. Seguindo no elemento de baixo, repara que eu fecho a chave, então eu saio desse elemento e começo a configurar outro. H1, por exemplo, é uma tag de título, não é verdade? Ele vai ter um color, ou seja, cor do H1 vai ser white, branco. Então, estou invertendo um pouco as coisas aqui, certo? Conseguiu compreender até aqui? Eu vou te explicar ainda um pouco melhor, tá? Então, essa é a sintaxe de como a gente configura a nossa folha de estilo, o CSS. A gente tem um seletor, que é o H1, pode ser o teu elemento de título. Ele vai ter uma abertura de chave. Repara que sempre que abre, fecha. Como eu te expliquei uma vez, tudo que a gente começa, a gente termina. Então, você precisa ter um ponto de início e um ponto final para fazer uma conversão. Tendo a declaração como um todo, eu tenho agora a primeira declaração, onde vai ser color, dois pontos, a propriedade, e depois dos dois pontos eu tenho o valor, que é o blue, certo? Seguido de um ponto e vírgula, marcando que aquela instrução ou declaração terminou por ali. Seguindo a outra declaração, font size, tamanho da fonte, 12 px. O que é esse px? Pixel. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Essa aula aqui, o importante é que você conheça o CSS como um todo e entenda como implementar a folha de estilo dentro da sua página HTML, certo? Então, continuando, além disso, depois do px ali, eu tenho um fechamento. Uma notinha de rodapé que eu adicionei é que a gente
sempre que vai adicionar um valor após uma propriedade que tem uma unidade de medida, pode ser ela em pixels, centímetros, pt, que é pontos, ou polegadas, ou porcentagem, pode ser qualquer uma das unidades de medida, a gente sempre vai colar, tá? Sempre vai juntar. Porque senão pode acontecer um erro inesperado ou, ainda mais, a tua folha de estilo não vai estar dentro das normas técnicas nem da padronização. Bom, continuando, eu tenho aqui, ó, 3 maneiras diferentes de inserir uma folha de estilo à minha página. Ela pode ser embutida, inline, como a gente viu na aula de ID Class, né? Eu disse que não ia usar CSS, mas eu tive que usar para que você pudesse entender o que é um elemento embutido ou inline e o que é um elemento em bloco. E aqui eu tenho uma forma de adicionar como uma propriedade, como um atributo do elemento. Seguindo, eu tenho como adicionar também como um elemento style dentro da minha head. Então eu tenho lá head, meta charset, tal. Eu tenho também o title. Depois desses elementos eu posso colocar lá um style, tá? Dentro desse style eu posso configurar. Isso aqui é quando tua folha de estilo, vamos dizer que o inline e o interno é em último caso, certo? Quando você não tem, você tem poucas coisas para adicionar, você não sabe o que está acontecendo, está debugando, e aí você pode utilizar essa técnica. Quando não, você vai sempre utilizar o CSS externo, chamando lá diretamente da head, né, com a tag link, onde ele vai relativizar, relacionar aquela folha de estilo a uma folha de estilo, né, style sheet, tendo ali o hyperlink reference, ou a referência do hyperlink, onde está esse arquivo. Ele está do meu lado, então eu chamo pelo nome e ele consegue me escutar. Se ele estiver em outra pastinha, eu digo o nome da pastinha, barra, o nome do arquivo. Se ele estiver para trás, ponto, barra, o nome do arquivo. A gente vai ver isso aqui agora, certo? Bom, para terminar essa apresentação, não vou prolongar mais do que isso, a gente vai ter aqui formas de encontrar nossos elementos na página, como eu te disse. Eu posso pegar pelo elemento, por exemplo, vou pegar P. Mas se eu fizer isso, qual o P que vai ser selecionado? Que vai ter a cor vermelha? Que vai ter a cor, vai ter o texto centralizado? Todos. Todos os P's. Então eu tenho uma formatação para tudo que é parágrafo na minha página. Aqui já é diferente. Lembra na aula passada que eu te falei que um ID é o identificador único, como se fosse ter o número da chamada? Ninguém mais tem o número da chamada igual ao seu. Então eu tenho text align center e também o color red, dizendo que apenas esse esse parágrafo 1 pode ser, ele vai ter essa formatação. Aqui eu tenho algumas diferenças. Eu tenho um ponto center, repara que o ID é com hashtag ou jogo da velha, como você quiser definir. E aqui eu tenho um ponto center. Esse ponto center me dá a referência de uma classe, tá? Uma classe é um grupo, ou seja, um elemento em grupo, de formatação em grupo. Então eu posso selecionar vários elementos e colocar a mesma classe dentro deles, sem o ponto. Eu chamo o ponto na folha de estilo, certo? Aqui eu tenho um elemento combinado, então o P, todos os parágrafos, ponto center, que tenham a classe ponto, então eu posso mesclar, eu posso combinar isso aqui. E eu também posso agrupar. Então, pegar aqui, ó, todo H1, todo H2, todo parágrafo vai estar no centro e vai ter a cor vermelha. Então, eu vou ter essas características, certo? Então, a gente tem mais esse último seletor, acabou por aqui, tá? O seletor asterisco, que ele vai fazer uma seleção de todos os elementos da página. Asterisco quer dizer tudo, tá? Dentro da programação, dentro da computação, você vai ver muito esse termo em banco de dados, quando a gente pede para selecionar algo. Então, asterisco quer dizer tudo. Então, a gente abre a chave dele e fecha. Se eu zerar a margem de alguma coisa, todas as margens estão zeradas. Aí, a partir de então, a gente pode personalizar um por um. Bom, é isso.
Galera, vamos para a prática? Rapidamente aqui, vamos abrir o nosso Visual Code. O VS Code já está aberto aqui na minha máquina. Eu tenho aqui uma página HTML, sem dúvidas, né? Você já deve estar cansado de fazer essa primeira página aqui tendo um H1, um P de parágrafo. Vou te explicar aqui. A gente tem aqui uma folha, na verdade a gente tem uma página HTML linguagem PTBR. As modificações que eu fiz, tá? A partir do ponto de exclamação Enter, a gente muda a linguagem, muda o título da página, que passou a ser CSS. Dentro do body, eu adicionei uma div, que é uma divisão. Essa divisão tem uma classe chamada caixa. Dentro da classe do elemento div, eu adicionei um elemento H1. Dentro do elemento div também, após o H1, eu adicionei um elemento P de parágrafo. Colei um lorem y aqui, coloquei o título aula 1 CSS. Podemos? Então vamos lá. Galera, na aula passada eu mostrei para vocês que adicionando o atributo style aqui, eu posso chamar assim, e eu vou dar um pouco mais de foco, uma ênfase para você se concentrar, tá? Chamando aqui o style, eu tenho aqui a opção de começar a definir algumas propriedades e valores de estilo. Então a gente pode dizer que eu vou chamar aqui, por exemplo, um border. Border. Para quem se lembra, esse border, essa propriedade border aqui, ela vai chamar uma linha espessa, né, com a configuração que eu der. Eu quero que ela tenha 1 pixel, lembra, junto, solid, red. Então tem aqui, ó, ela vai ter essa configuração, 1 pixel, a espessura dela de 1 pixel, ela vai ser sólida, que ela pode ser dashed, ela pode ser tracejada, pontilhada, tá? E o red. Se você quiser mudar de cor, a partir daqui você consegue ir selecionando a cor que você quiser, tá? Ó, vou deixar ela um tom de azul mais escuro, ele vai passar, trocar a sua cor de red para RGB e pontuar, porque isso aqui não é um azul, não chega a ser um azul, não chega a ser um preto, né? Ele é um azul mais escuro, então ele consegue fazer essa troca para você. Não se preocupe que a gente ainda vai falar sobre isso aqui, tá? Vou dar um F5 aqui. Posso mandar abrir com o Chrome. E eu tenho aqui, ó, uma linha bem fininha azul. É verdade? Então tá aí em volta da minha div. Beleza? Vou minimizar esse cara aqui. Vou deixar ele aqui. Vou minimizar só. Beleza. Fechar esse cara de debug. E aqui vocês viram que eu tenho essa opção de inserir o style diretamente na linha. Eu te falei que não é uma boa prática a gente estar utilizando isso. É uma formatação específica, né, pontual ali quando a gente quer executar. Ah, eu dei um F5 aqui, né? Você pode ir até a tua pasta onde está o teu arquivo, mandar rodar o teu HTML e tal. Ele vai rodar aqui sem problema nenhum. Como eu tirei a minha formatação, é óbvio que não vai aparecer mais a caixa aqui, tá? Vou até fechar o Chrome. Eu estou usando só o Opera agora. Bom, vamos lá. Continuando a programação aqui, o desenvolvimento, eu tenho aqui, ó, dentro da minha head, eu tenho a possibilidade de encaixar um style, né? Lembra que eu te falei? Então, elemento style, abrir e fechou. Agora, eu utilizei direto na linha, mas aqui eu vou utilizar direto na caixa, né? Na class caixa. Como é que chama mesmo uma classe? É ponto caixa. Repara que ele ficou com uma cor estranha aqui, ó, porque ele está reconhecendo que tudo embaixo disso é um estilo. Então eu abro e fecho o parênteses, as chaves, perdão, e aí eu tenho a possibilidade de programar aqui. Então eu vou chamar o mesmo border 1 pixel solid red. Fechei, recarreguei, salvei, recarreguei. Então tá lá. Agora tá com 1 pixel sólido red. Bom, aqui deixa
pouco menos pior, vamos dizer assim, né? Porém, ainda não é o convencional, não está correto. A gente tem que parar para pensar que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer seguindo os padrões, as recomendações dos programadores da W3C, né? Então a gente tem que linkar isso aqui a uma folha de estilo. Vamos criar então? Vou criar um link, elemento link. Ele vai me dar um rel style sheet, então relacionado à minha folha de estilo, certo? E aqui eu tenho o href que vai dizer qual é a URL, ou seja, o caminho, o path até o meu arquivo. Eu vou criar um arquivo na mesma pasta, tá? Para a gente não se prolongar. Então eu vou criar Ctrl N, Ctrl S. Para quem não sabe, Ctrl N arquivo novo, Ctrl S salvar. Eu vou dizer que ele se chama estilo ou style, né, na verdade, style.css. Esse style.css eu vou salvar na mesma pastinha que está aqui, tá, na área de trabalho, front-end, onde eu estou trabalhando com o meu index. Salvei, repara que ele vem com um hashtagzinho aqui, ó, ele reconheceu que está como CSS. Na minha pasta do lado, na minha aba do lado, eu vou dar um Ctrl espaço, eu vou mudar ele buscar o meu arquivo. Eu poderia simplesmente digitar aqui, ó, style.css. Ele já reconheceu, ele sabe que tem esse arquivo. Se você se lembra bem, ó, vou salvar esse cara, vou recarregar aqui, ó, não tem mais a borda. Como era a mesma formatação que eu tinha feito, então ponto caixa, abre e fecha parênteses ou chaves e coloco aqui border 1 pixel, espaço solid, espaço red. Salvei, recarreguei. Repara que agora eu estou dentro das recomendações dos padrões internacionais, né? Então, isso é muito importante, você seguir a padronização. A página web, se você faz uma gambiarra ou outra, o próprio navegador deixa de te ranquear. O próprio motor de busca, perdão, o próprio motor de busca deixa de te ranquear. Se você não segue essas recomendações, um manual de boas práticas, tá? Então eu tenho aqui já feito um link. Para terminar essa aula bem, vamos personalizar mais um pouco. Então, pelo ID, eu tenho aqui um H1. Vou até copiar esse H1. Vou colocar outro H1 aqui, ó. Só que esse H1 não vai ter esse ID, lógico, né? Ele vai ter um ID título 2. Certo? Um ID título 2. Enquanto esse tem um ID título. Então, vou ter aqui, ó. Como é que chama o ID? Hashtag título, abre, fecha, e ele vai ter um color blue. O que vai acontecer agora? Repara que na minha aula 1.css eu tenho uma cor azul, enquanto o aula 1.css, que tem o ID título 2, não foi afetado. Então, ele não pode ter o mesmo identificador, porque o identificador é único. Só que se eu pegar esse parágrafo, concorda comigo que o cara que provavelmente é da tua sala, aí da faculdade, ou foi da tua sala da escola, ou é da sala do ensino médio, do ensino técnico, ele possui a mesma graduação que você, o mesmo curso que você, ele está no mesmo espaço que você, então ele possui a mesma classe, então ele pode ter a mesma classe que você. A classe texto. Como é que chama uma classe texto? Ponto, texto, o nome da classe do ID. Basta você não utilizar nenhum acento ou caractere especial, tá? Para não ocorrer nenhum erro. Mas você pode dar o nome que você quiser. A gente vai ver que ao longo do tempo tem palavras-chave que a gente vai utilizando, tá? Então, ponto texto. E nesse texto eu quero que ele tenha. Vamos fazer aquele background color. Background color, eu quero que ele seja esse azulzinho aqui, certo? Então tá aí, ó. Eu salvei a página HTML, repara na bolinha aqui, não salvei, por isso que não pegou dois parágrafos, tá?
Feito. Repara que o background color só está aplicado dentro dos parágrafos, tá? Então, você pode pesquisar várias formatações CSS, você já está preparado para mergulhar nesse mundo. Cara, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Curte e compartilha esse vídeo. Veja e reveja várias vezes se for necessário. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Aproveita a playlist que já tem pronta aí para você. São 6 aulas sobre HTML. Tá começando esse módulo de CSS. Aproveita, cara. Mergulha na programação, no desenvolvimento. Tenho certeza que você vai se dar bem na vida. E é isso. Deus abençoe a todos. Ótima aula. Até a próxima. Valeu!